Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos. Hoje deve ser sábado à noite para você, o horário oficial do programa, 21h30, ou quem sabe domingo, um pouquinho antes do almoço. Ou você pega a nossa segunda reprise durante a semana. Não importa qual horário, você está assistindo Urbanidades com a gente e pode também até estar vendo esse programa pelo site www.programaurbanidades.com.br. Ali você encontra uma série de programas, mais de 50 já, ao longo de 3 anos de história do programa Urbanidades, que além de aspectos do urbano, da vida cotidiana das cidades, não só da região de Santos, também tem alguns programas que foram gravados fora da região. Tem programas que foram gravados fora até do país, né? Uma ideia de internacionalizar o nosso programa. E é talvez através dessa ideia que eu tenho comigo hoje aqui um pesquisador do México, o professor Emanuel Torres. Ele é doutor e tem uma atuação incrível numa área que pouca gente sabe ou conhece, que é a área de nanotecnologia. Para aqueles que não sabem o que é nanotecnologia, a gente vai bater um papo aqui, tentar esclarecer um pouco mais, falar sobre semicondutores, mas não vai ser um programa voltado para aquele público que não sei se lá você chama de nerd, talvez não é para esse público não, pode até ser também. A ideia é falar sobre pesquisa, comparar os países, ver como é que é feita uma pesquisa binacional, como é que a gente se coloca à frente a isso, os desafios e os avanços. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? A gente aproveitou que o professor Emanuel está aqui na universidade por um período fazendo uma pesquisa conjunta com o pesquisador da casa, que é o professor Luiz Moreira, para bater esse papo. O que é nanotecnologia, professor Emanuel? Explica para a gente começar daí. Obrigado pelo convite. A nanotecnologia é uma tecnologia nova que faz o desenho do circuito integrado muito mais pequeno, para ter arquiteturas mais complexas e ainda ter uma evolução muito mais rápida dos sistemas digitais. Eu acho que ainda está difícil para quem não entende, né? Vamos pensar numa coisa que eu consiga ser tangível, que eu consiga ver. A gente mencionava há pouco o videogame, né? Então, se você tem um Xbox ou tem lá um outro, eu não sei que marcas, um outro videogame em casa, eles com certeza contêm circuitos integrados, não é isso? Isso. Sim, ainda para ter uma melhor sensitividade, uma melhor qualidade de imagem, precisa de uma arquitetura muito mais complexa. Para ter essa arquitetura muito mais complexa, precisamos de ainda ter mais dispositivos em uma área mais pequena, porque ainda se o dispositivo é grande, consome muita mais energia e consome muito mais espaço. Quer dizer, ao longo dos anos, esses circuitos foram reduzidos de tamanho, né? Exato. Eu acredito que, quando começa esse processo? Com a invenção do transistor lá atrás ou não? Sim, o transistor foi o primeiro passo, porque ainda antes nós tínhamos a tecnologia do bulbo. O bulbo era uma coisa muito grande, precisava muita energia e precisava calentamento. As válvulas, como a gente chamava aqui. Válvulas, certo. Ainda então, um sistema com válvula era muito grande. Claro. Com a aparição do transistor, os dispositivos ficaram muito mais pequenos, muito menor consumo. Que ano isso acontece? Só para a gente situar historicamente. Historicamente que foi feito por laboratório do Bell, nos Estados Unidos. Ainda começou uma evolução muito grande da tecnologia do transistor. Até agora, que nós temos uma tecnologia muito mais pequena, 45 nanômetros, que é quase 40 vezes o tamanho do átomo de oxigênio. Ou seja, não é visível. Não é visível. Sim, claro. Você precisa de um equipamento muito específico para poder ver ele. E o material de que são feitos esses circuitos hoje? Hoje em dia são feitos com muito material diverso da natureza, mas principalmente o silício. Sim. Ainda o silício o mistura com algum outro material para ter uma melhor propriedade elétrica dos dispositivos. Claro. Bom, eu vou voltar um pouco para não ficar tão nessa área técnica, senão eu perco a minha audiência, né? Exato. Como é a Universidade Popular Autônoma do Estado de Puebla? É um nome enorme, né? Enorme. Que é a universidade que você vem. Minha universidade tem muito participação com a indústria automotiva, porque nós ficamos lá no estado de Puebla com a indústria do Volkswagen e agora vai vir Audi também para lá. Vamos ter uma armadora muito grande e ainda a eletrônica é importante.
você vê agora que todo o dispositivo eletrônico no automóvel é extenso. Fica no freno ABS, no GPS, qualquer outro dispositivo. Ainda a minha universidade fica com a pesquisa das novas tecnologias para ser integradas no automóvel, nos sistemas de aeronáutica ou no sistema ferroviário e ainda muito mais. Quer dizer, há uma intenção, se eu entendi bem, da universidade de fazer com que seus pesquisadores atendam às demandas da indústria automotiva, é isso? Principalmente. Ainda também temos pesquisadores para fazer alguma pesquisa na robótica, que é muito importante agora, na pesquisa ou processamento de imagens para fazer cirurgia à distância para o pessoal médico e muita coisa mais. Quer dizer, essas linhas, esses grupos de pesquisa, vou chamar assim, estão todos presentes em Puebla, é isso? Exato. Sim, principalmente na minha universidade, na Universidade do Estado de Puebla e ainda também no INAOE, que é o nosso centro de pesquisa muito mais forte que os suspeitos. A gente tinha falado do INAUE, eu vou falar um pouquinho mais no segundo bloco, mas de qualquer forma, o INAUE é Instituto Nacional de Astrofísica e Óptica e Eletrônica, é isso, né? Exato. Ele é ligado à Universidade de Puebla, é isso? Sim, nós ficamos muito ligados com quase todas as universidades da região por causa da pesquisa. Ainda aquele centro é o maior centro de pesquisa no estado de Puebla e ainda também o maior centro de pesquisa na eletrônica do país. E a relação de pesquisadores, há uma concorrência entre uma universidade e outra? É um trabalho colaborativo? Como é que isso funciona? Principalmente o trabalho colaborativo, porque nós fazemos uma projetação e ainda fazemos o convite para as demais universidades e ainda elas dizem, não, eu posso fazer alguma coisa com aquela projetação, ainda ele fica com nós ou nós ficamos com ele, ou depende muito da projetação. Interessante. Você, antes de trabalhar com o professor Luiz Moreira, já tinha contato com a pesquisa brasileira? Não, esse foi o nosso primeiro contato quando eu fiquei lá com o professor Luiz Carlos e ainda ele fez o convite para compartilhar o nosso conhecimento na tecnologia. Quer dizer, daí é que surge essa ideia de desenvolver trabalhos conjuntos, né? Exato. Primeiramente como estudo, como publicações e quem sabe posteriormente o próprio design de um circuito, por exemplo, é isso? Exato. O princípio sempre é uma coisa pequena, claro. Ainda vai evolucionando até ser uma coisa muito mais complexa. Bom, a gente chegou no fim do primeiro bloco, eu acho que eu consegui pelo menos brevemente apresentar o professor Emanuel para vocês e a gente continua essa conversa falando um pouco mais dessa relação binacional mesmo, como se dá essa parceria, quais são os objetivos, o que é pesquisa. A gente já volta.